Mas eu gosto de, no começo do entendimento do meu paciente, eu gosto de me preocupar um pouco menos com essas divisões didáticas, porque na prática não existe um lugarzinho na nossa cabeça que a gente tem os pensamentos automáticos e outro lugar que a gente tem as crenças centrais. É tudo pensamento acontecendo ao mesmo tempo. E eu acho que quando o Beck faz essa divisão, o que ele queria na prática era didaticamente separar pensamentos que são mais ligados a situações pontuais e pensamentos que geralmente ocorrem junto desses pensamentos e que são mais repetitivos e mais gerais sobre o indivíduo. Mas eu, pessoalmente, aprendi na minha prática a não me preocupar com isso nesse começo. Eu simplesmente vou montando o jeito que o paciente vai narrando a situação dele e depois eu tenho tempo para tentar entender o que é que parece mais uma crença central, uma crença que seria uma crença guia de vários outros pensamentos automáticos. Mas no começo o que eu gosto é de ver como é que ele faz ligações entre eventos mentais e eventos do contexto dele. Então vamos analisar aqui nessa imagem esses três pontos. O primeiro ponto da esquerda é o ponto da realidade, né? Enquanto eu faço minha palestra, uma pessoa pega o celular. Isso aí não é questionável. Isso é uma descrição da realidade. Mas a partir desse ponto, ele começa a pensar que isso significa que não estão gostando da minha fala e depois que ele será desprezado. O que eu quero que você observe é como que o paciente monta essa rede de certezas na cabeça dele, essa rede de suposições, essas teorias que ele cria, que parece que é basicamente uma coisa natural, uma coisa dada da realidade. É quase como se ele estivesse sendo guiado literalmente pelo conteúdo desses pensamentos, né? Perceba que ele está fazendo uma rede simbólica aí. Quando eu falo rede simbólica, eu estou querendo dizer que o paciente está construindo relações entre conceitos na cabeça dele e está reagindo a essas relações que ele mesmo criou, que ele mesmo aprendeu, na verdade. Não é que o paciente criou essa relação do nada nessa situação, mas ele já aprendeu a pensar assim tantas outras vezes que esse pensamento vem como uma coisa automática, né? Na verdade, essa é a ideia central por trás do que é um pensamento automático. E a gente precisa, aos poucos, explicar para o nosso paciente, antes de sequer pensar em reestruturação, a gente precisa pensar um pouco, explicar um pouco para o nosso paciente que quando ele está tendo pensamentos automáticos, na verdade a cabeça dele está construindo uma realidade baseado naquilo que ela já aprendeu a fazer. É a estrutura do pensamento, é a formatação cognitiva do paciente que conta nesse momento. O paciente que é mais ansioso, ele vai ter um aprendizado de pensar cognições que levem ele a ficar mais ansioso. O paciente que é mais deprimido, ele vai ter uma tendência de ter cognições que levem ele a ficar mais deprimido. Só que como a gente pode ver, uma vez que o paciente começa a ter essa formatação cognitiva típica da vida dele, os elementos dessa rede simbólica começam a se reforçar e se amplificarem mutuamente, tá? Não só a visão que o paciente tem de alguém pegando o celular indica um pensamento automático de que ele está sendo desagradável para os outros, mas esse pensamento de estar sendo desagradável para os outros faz com que ele aumente essa atenção seletiva em pessoas que talvez não estejam prestando tanta atenção. Mesmo que tenham 80% da sala prestando atenção nele, ele vai prestar atenção naquela pessoa que está pegando o celular, naquela pessoa que está indo para o banheiro, naquela pessoa que está meio sonolenta, porque um pensamento também reforça a atenção da situação, tá? Isso é importante que vocês percebam que o paciente está fazendo o tempo todo. Esse processo de reforço dessa rede simbólica significa que o paciente vai ter uma tendência maior a dar mais importância a determinados elementos, a ter mais memória sobre determinados fatos e esquecer mais facilmente de outros, e a dar mais atenção sobre determinados elementos. Quando você tem o que a gente chama de crença central, né? De ser desinteressante, fica muito mais fácil de você ter pensamentos automáticos que tenham um tipo de coerência com ela. Se lembre da nossa aula de conceituação de um modelo cognitivo, que não só o pensamento reforça a crença, e a crença reforça o pensamento. A crença atua como uma espécie de berço, né, para os pensamentos automáticos, e o pensamento automático também reforça essa rede simbólica das crenças centrais, tá? Então preste atenção que quanto mais o paciente reforça esse tipo de cognição repetida na vida dele, mais esse tipo de conclusão que ele tira, mais esse tipo de pensamento que ele vai tecendo ao longo das suas situações, mais ela vai ficando coerente, mais ela vai ficando forte, rígida e resistente, inclusive, a
ao questionamento, à reestruturação, tá? Às vezes nós podemos ter as melhores perguntas do mundo, mesmo assim, o paciente já tem uma rede simbólica tão forte em relação a determinados conteúdos que fica bem mais difícil de conseguir penetrar nessa rede simbólica, porque ela já foi construída há muito tempo, ela é usada para interpretar várias coisas, o paciente tem uma certa coerência exacerbada em relação a ela, tanto que muitas vezes quando a gente coloca um ponto de lógica muito forte, ainda assim ele vai reagir de um jeito muito específico. Eu tinha uma paciente que ela se sentia desinteressante e incapaz de passar em concurso, até que um dia ela passou em primeiro lugar. Então, essa informação é claramente incompatível com a ideia de que ela era burra. Só que como ela tinha ouvido no dia da prova que algumas pessoas acharam a prova fácil, ela pensou, então tá, eu passei em primeiro lugar, porque as pessoas acharam a prova fácil, então a prova estava fácil, por isso que eu passei. Então isso é um ponto muito importante para vocês perceberem. O paciente vai ter uma tendência a persistir na coerência de informações, na coerência dessa rede simbólica. Não achem que jogando pensamentos incompatíveis por si só apenas vai fazer com que a rede de pensamentos negativos do paciente vai derreter como manteiga. Não vai, tá? O paciente muitas vezes vai resistir muito, tá? E a gente vai precisar suar um pouco para conseguir fazer determinadas reestruturações cognitivas. Considerando isso, é da nossa filosofia do TCC Lendo Básico pensar que não é trabalho do terapeuta, principalmente na questão da reestruturação cognitiva, de apagar redes simbólicas que o paciente já aprendeu na vida dele, porque essa formatação tem um longo caminho, tem uma longa história e não vai ser apagada por conta de determinadas perguntas habilidosas que você faz, tá? Inclusive é importante que a gente normalize que o paciente vai continuar tendo esses pensamentos. Na verdade, isso é algo que eu não tendo a ver muito em livros de terapia cognitiva, tá? Da terapia cognitiva clássica. O paciente muitas vezes vai chegar para você, muitas vezes depois de algumas sessões que ele já aprendeu o básico da reestruturação, o básico de perguntas, ele vai dizer assim, poxa, eu continuo tendo esses mesmos pensamentos, o que é que está de errado comigo? E é papel do terapeuta, eu acredito, normalizar essa ideia de que o paciente vai continuar sim tendo pensamentos antigos, né, digamos assim. Nosso papel